Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Lado B, do Bernardo Fernandes, que é Lado B porque eu só falo de coisas não profissionais, particularmente coisas espirituais. Hoje eu vou falar sobre a oração pelas intenções de Nossa Senhora. Talvez você tenha dito assim, como é que é, Bernardo? Rezar pelas intenções de Nossa Senhora? É isso mesmo. Por isso é que é intrigante. Normalmente a gente faz o contrário, né? A gente reza para os santos e a gente reza para Nossa Senhora, a gente reza para os anjos, para pedir que eles intercedam por nós, não é verdade? No entanto, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha outro dia, ouvindo um documentário sobre, se não me engano, foi sobre Garabandal, ou pode ter sido sobre Medjugorje, ou pode ter sido sobre os dois. E pode ter sido também numa dessas... um desses vídeos do Pedro Siqueira, mas eu acho que foi Garabandal, e que Nossa Senhora pede que se reze pelas suas intenções. Não é? E eu fiquei pensando, como pode uma santa, mãe de Jesus, não é? Próxima da Santíssima Trindade, pedir que a gente reze pelas suas intenções? E que intenções seriam essas? E aí eu fiquei pensando, porque eu sempre me coloquei na posição de pedinte e nunca na posição de quem atende Nossa Senhora. E isso me botou assim pensativo, não é? Depois eu fui buscar uma outra referência sobre quando é que Nossa Senhora ficou grávida. E eu não tinha ideia de com que idade ela tinha ficado grávida. Não é? Ficava pensando, puxa vida, como terá sido, né, um anjo aparecer para uma moça e ela então ficar grávida de Jesus. Imagina como deve ter sido uma moça madura, não é? E aí eu me esqueci, e depois eu me lembrei, que nas culturas antigas, diferentemente da nossa, onde as mulheres se consideram em condições de ter filhos depois que ultrapassam, sei lá, saem da adolescência, né? Então, já com 20 anos, 20 e poucos anos, e hoje em dia cada vez mais tarde, né? As mulheres vão ficando cada vez mais velhas para ter filho, às vezes até depois dos 40, fazem tratamento e tudo. Então, eu estava, talvez, assim, com essa imagem das mulheres de hoje na cabeça. Mas, esse conceito de juventude, esse conceito na verdade, de adolescência, é um conceito muito recente, do século XX, acho, início do século XX, talvez final do século XIX. Antes disso, não tinha essa história de adolescência. A mulher, quando entrava na idade de procriar, né, de ter filho, né, ou seja, quando ela menstruava, ela virava mulher, saía de criança e virava mulher, né? E a mesma coisa com os rapazes, né? Quando ele estava em idade de segurar uma lança, ele virava guerreiro. Então, tem as histórias antigas dos grandes imperadores com 18, 20 anos de idade, que já tinham conquistado o mundo inteiro, o general com 24 anos de idade, enfim, essas coisas que hoje em dia não existem. Aí eu fiquei pensando, que idade será que tinha Nossa Senhora? Eu imaginava aqui na minha cabeça que ela devia ter, no mínimo uns 18, 19, 20 anos. E aí eu vi um texto que estimava que, na verdade, Nossa Senhora teria ficado grávida com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Ou seja, quando o corpo dela se preparou biologicamente para ter filho, então foi a hora de ter filho. Foi quando o anjo teria aparecido. 12, talvez 13. Então, você imagina que Nossa Senhora era uma menina. Eu tenho uma filha de 6 anos, 2 filhas de 6 anos. Tenho sobrinhas de 13 anos. Você imagina uma menina de 12 ou 13 anos trazer a novidade de que o anjo lhe apareceu e disse que seria a mãe do Filho de Deus. Então, pela primeira vez, eu olhei para Nossa Senhora não como alguém que pede, mas como alguém que protege. Pela primeira vez,
eu pensei em Nossa Senhora como se fosse minha filha. Imagina que ela tivesse 12 anos e viesse me falar que estava grávida do Espírito Santo, e eu como pai, não falo nem de José como marido, mas eu como pai, teria que ajudá-la, né? Protegê-la. Então, pela primeira vez, eu me vi na condição de: será que eu posso ser um protetor de Nossa Senhora? Será que as minhas atitudes podem lhe oferecer proteção de alguma maneira, ao invés de eu ficar só pedindo? Será que eu posso oferecer? E o que eu posso fazer pela minha filha, né? Como se ela fosse minha filha. Na verdade, estava eu pensando nisso, talvez eu tenha pensado nisso porque eu li a história da aparição de Nossa Senhora lá no México, Nossa Senhora de Guadalupe. E quando Nossa Senhora de Guadalupe apareceu lá para o camponês e conversava com ele, ele se referia a ela como minha menina, se não me engano, ou minha menina, ou minha filhinha. E eu fiquei pensando, meu Deus, como assim minha menina? Ele está falando com a rainha, a gente pensa na rainha, né? Mas, de fato, ela era uma menina quando Jesus nasceu, né? E aí, nas múltiplas aparições dela, ela ora é mais velha, ora ela é mais jovem, não é? Às vezes ela aparece sozinha, às vezes ela vem com Jesus nos braços, não é? E se ela vem com Jesus nos braços, meu Deus, ela tinha 13 anos de idade. E se Nossa Senhora, então, com 13 anos de idade, aparece para nós e começa a conversar conosco, e pede para rezarmos pelas suas intenções, é porque ela tem alguma coisa no seu coração, não é? E ela deve estar querendo que a gente reze para que essa coisa no seu coração seja atendida por Deus Pai, né? E por seu Filho, e pelo Espírito Santo. Aí você vai dizer assim, mas por que ela não fala direto com eles? Claro que fala, é óbvio que fala. Mas ela vem fazer esses comunicados para nós, para quê? Para que a gente se lembre das palavras do Filho dela, né? Então, quando ela vem pedir para a gente rezar pelas suas intenções, ela provavelmente está pedindo porque a gente venha rezar para se lembrar do Filho dela, né? Não que ela precise da nossa intercessão, mas ela quer a nossa cooperação, né? Jesus disse que quando 2 estiverem rezando em seu nome, ele estaria entre nós. Deve ser a mesma coisa com Nossa Senhora. Ela diz que quando a gente está rezando o terço, ela está acompanhando, né? Ela diz isso, que ela não reza o terço, porque ela não vai dizer Ave Maria cheia de graça para ela mesma. E nem ela vai dizer não nos deixeis cair em tentação, porque ela já passou não tem essa tentação para ela. Ela já venceu a tentação. E nem vai dizer perdoar os nossos pecados, porque ela não tem pecado. Mas ela vem nos chamar, né? E no seu coração eu fiquei pensando, qual seria a intenção do coração de Nossa Senhora? Provavelmente a intenção do coração de Nossa Senhora é que nós ajudemos na sua tarefa. Então ela não vem só pedir o apoio de Deus, ela vem pedir o nosso apoio, né? Ela quer que a gente reze junto com ela para que Deus a atenda. Então eu não sei se eu tenho razão ou não, aí estou perguntando para você, faz o seu comentário aqui embaixo, mas foi a primeira vez na vida em que eu fiquei pensando, puxa vida, será que só ao invés de pedir, será que eu posso oferecer? E que tipo de oferecimento a gente pode fazer à Nossa Senhora? Então eu fiquei pensando, eu vou pedir a Deus para atender os pedidos de Nossa Senhora. Não sei bem quais são, mas devem ser pela paz do mundo, deve ser pela conversão dos pecadores, deve ser para afastar as tristezas e as doenças do mundo. Ela é mãe, afinal de contas, não é verdade? Então, ela vem rezar como mãe, e aí vem pedir para nós, seus filhos, para rezarmos junto com ela, e eu fiquei pensando, puxa, pode ser também que ela venha rezando como filha, para nós rezarmos por ela, né? Para que Deus atenda ao pedido dessa menina, né? Ela tem um coração tão puro. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, como é que a gente pode fazer uma oração desse tipo? Não tem uma solução, mas é claro que eu acho que a principal oração é a oração do terço, né? Já falei isso aqui, porque ela sempre pede para rezar o terço,
foi um dos mais insistentes pedidos de Nossa Senhora ao longo das suas aparições nos últimos 300 anos. Rezem o terço todos os dias. E às vezes, outro dia eu estava também ouvindo uma outra reflexão, acho que do Pedro Siqueira e do padre que é mentor espiritual dele, né, diretor espiritual dele, dizendo que quando a gente reza o terço, a gente está afastando o diabo, mas a gente também está provocando a raiva do diabo. Tem uma hora que ele vai atacar, né? Então, se você está em estado de graça, saiba que você vai ser atacado pelo diabo. E aí você pode pedir as orações de proteção, né? Porque o diabo, quando ataca, ele ataca certeiro. Mas acontece que a gente também tem digamos assim, um pelotão que pode nos ajudar. A gente tem que combater. Não existe isso da gente pedir para o diabo não atacar e a gente ficar livre do ataque dele. Não, é nosso papel vencer a tentação, né? Quando a oração diz, não nos deixeis cair em tentação, a minha interpretação não é que a oração não é para que não se apresente nenhuma tentação. A minha interpretação é que quando se apresentar a tentação, que você não caia, ou seja, que eu não caia, né? Então eu fiquei pensando, puxa, de fato eu vou ser atacado. Se eu estiver em estado de graça, eu vou ser atacado. Porque o diabo vai ou tentar seduzir, ou vai aborrecer, ou vai chatear, ou vai pura e simplesmente atacar, né? E aí eu fiquei pensando, podemos pedir intercessão, ajuda de alguém? Quando a gente está sendo atacado, a gente não pede para os nossos amigos virem nos defender? Não sei se eu já fui garoto, já tive briga de turma, né? Briga de turma é assim, né? Quando mexe com um, mexe com todo mundo. Então, você implica com o garoto da outra turma, o garoto da outra turma implica com você, junta a sua patota e a patota dos outros e fica aquele negócio, né? Não faz isso, tem briga de rua. De uma certa forma, a luta espiritual, o combate espiritual deve ser semelhante. Então, eu fiquei pensando, quem é que a gente pode chamar para o combate espiritual? E me lembrei de uma oração antiga, a oração da medalha de São Bento, que eu estudei a vida inteira no Colégio de São Bento, mas eu não sabia o significado da medalha, né? E fui descobrir agora, por causa do dia de São Bento, que passou. E ela diz assim, a medalha dele tem umas inscrições que diz, cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. E essa oração, dizem que ela tem muito, muito poder, porque, enfim, tem histórias aí de que o diabo não se recusa ou não consegue atacar, ou não conseguiu atacar um mosteiro, as bruxas não conseguiram atacar um determinado mosteiro que tinha essas inscrições, e aí tem fama dessa medalha ser milagreira, mas eu achei muito bonita, né? Que seja a cruz sagrada, seja a minha luz. Aí eu pensei também numa outra invocação, que é a do anjo da guarda, que esse a gente pode pedir para vir sempre, que é Santo Anjo do Senhor, o meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Isso é para o anjo vir do nosso lado. Mas o Pedro Siqueira, outro dia, fez um comentário e eu achei muito bom, muito interessante. Ele disse que, de fato, se você vai rezar o texto, prepare-se para o ataque do diabo. Então, faça também o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo. Vocês já devem ter ouvido esse exorcismo, ele é muito legal. Então, é São Miguel Arcanjo, protegei-me no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para fazer perder as almas. Eu gosto muito desse pequeno exorcismo, porque eu gosto muito da presença de São Miguel, que eu tive assim, contato com São Miguel pessoalmente, digamos assim, né? Eu não vi de São Miguel, mas eu vi a capela dele lá em Portugal e achei uma capela muito bonita e muito humilde. E adorei, né? E eu, particularmente, quem assiste meus vídeos sabe que eu também gosto muito de São Miguel, de São Rafael Arcanjo, né?
porque ele já me deu uma graça muito importante de uma pessoa que entrou no hospital. Também ele me deu um grande presente quando eu pedi para ele para mostrar o mar para as minhas filhas, e ele me deu lá a visitação de vários golfinhos num passeio, enfim, coisas em que eu acredito, né, da minha oração. Tem um vídeo meu aqui no canal sobre esse passeio em Ilhabela, em que eu encontrei São Rafael. E tem muitas pequenas orações e invocações de São Rafael Arcanjo, uma das quais eu gosto mais, diz assim: São Rafael Arcanjo, a ti, cujo próprio nome significa remédio de Deus, e que nos tornaste evidente a tua virtude e o teu caráter, eu suplico, cura a minha alma de todas as enfermidades espirituais que me atormentam. Eu acho isso muito bom, porque São Rafael, de fato, tem essa fama de estar junto com o peregrino, né? Eu estive lá em Santiago de Compostela e eu vi as peregrinações, achei muito interessante. Fiquei imaginando Santiago e o São Rafael Arcanjo protegendo os peregrinos, né? E o São Rafael protegeu Tobias na sua peregrinação e o curou de várias... protegeu e curou enfermidades, afastou o demônio. E ele é um anjo de cura, mas um anjo de cura física, espiritual também, né? Então eu acho muito importante, muito bom rezar para São Rafael. Eu gosto muito dele. E a mais tradicional de todas as invocações, que é a invocação ao Espírito Santo, que meu avô rezava para minha mãe rezava para mim, e que eu me lembro que é: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. E, por fim, eu gosto muito do louvor, 2 louvores. O louvor a Jesus misericordioso, não é? Que consta das orações ensinadas lá por Santa Faustina. E a oração de Jesus misericordioso, uma delas é: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Essa oração é muito bonita porque é pura e simplesmente um louvor, né? Mas também uma declaração de confiança. E aí se repete isso 3 vezes. E também 3 vezes: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E, obviamente, na mesma linha de louvor a Deus, essa é a louvor a Deus Pai. A gente já falou do Espírito Santo, já falou de Jesus, agora o louvor a Deus Pai. Que eu gosto muito também é da oração de Santa Faustina, lá do Jesus misericordioso. Diz assim: Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Também para ser dito 3 vezes. Então, eu queria dividir aqui com vocês essa nossa reflexão. Acho que foi meio comprida, dei um monte de volta, mas o que eu queria dizer? Se você está rezando e está pedindo apoio a Deus, você vai ser atacado. Se você está sendo atacado e vai ser atacado, você pode pedir a proteção dos seus amigos espirituais, como o Anjo da Guarda, como São Miguel Arcanjo, como São Rafael Arcanjo, como pode fazer a invocação do Espírito Santo, de Jesus misericordioso e do Deus Pai, Deus forte, né? E também, obviamente, você pode e deve rezar o terço todos os dias, tá? Sem esquecer da oração da medalha de São Bento. Eu acho que são todas formas da gente ir se fortalecendo. E fortalecendo para quê? Para 2 coisas: para rezar o terço todos os dias, que é um pedido de Nossa Senhora, e para se lembrar de, quando rezar o terço não só porque você está pedindo coisas, mas lembre-se que Nossa Senhora está pedindo coisas para você, e que ela é uma menina de 12 anos de idade e que precisa da nossa ajuda, e está pedindo a nossa ajuda. E a ajuda são as boas ações e a oração. Se você acha que eu tenho razão ou não, comenta aí no vídeo, dá o seu like, se gostou, compartilha. Um abraço para quem é de abraço e um beijo para quem é de beijo.